natureza, porque não teríamos mais casos, mas infelizmente esse mundo ideal parece bem longe, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes, mais uma vez uma satisfação aqui. E exatamente, né, seria bom que nós não precisássemos conscientizar, porque aí não precisaríamos, né, educar, conscientizar, instruir Aham. campanhas, né, Sim, de enfrentamento à violência contra a mulher, né. mas não é a nossa realidade, por isso que a gente faz questão de falar. Doutor Luiz Fernando Pepino é da 2ª Promotoria Criminal e agora acumulando esta incumbência das questões que envolvem violência doméstica e violência contra a mulher. É isso, doutor? Exatamente, Marlene. Para além das atribuições já da nossa Promotoria de Justiça Criminal, do Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida, os homicídios, vicaricídios, trânsito, execução penal, também agora fomos incumbidos, né, designados pela Administração Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que atuássemos também nos inquéritos policiais, nessas investigações que envolvem violência contra a mulher, seja violência doméstica familiar ou então crimes praticados contra a mulher, com menosprezo ou discriminação, né? Violência contra a mulher. Então esses inquéritos policiais também agora desafiam aí a nossa atribuição. E sobretudo no que diz respeito aos feminicídios consumados e tentados desde agora, não só no plenário, não só no final do júri, mas também desde o início No da primeiro persecução momento. penal. Exatamente, desde a fase da investigação, instrução processual, audiências, até realização do tribunal do júri. O senhor acha que faz diferença antes o senhor assumir essa parcela dentro do tribunal do júri? Hoje, desde o começo na investigação, faz diferença na sua visão, doutor? Com certeza, né? A gente, com a nossa atribuição, evidentemente que nós podemos agora, né? Enfim, é a atribuição da minha promotora de justiça, logo eu posso acompanhar mais de perto a investigação, oferecimento da denúncia, a delimitação da proposta acusatória, com todas as circunstâncias do crime, todas as circunstâncias que pesem em desfavor do agressor, as causas de aumento, instrução do processo, oitiva das testemunhas, produção de provas, né? Até a realização do tribunal do júri com o pedido de condenação do agressor do feminicida. Tudo isso é importante para que a família receba essa, entre aspas, justiça, né, doutor? Porque não sei se há justiça possível de fato mesmo para alguém que perde uma mãe, por exemplo, né, uma filha. Ao menos a resposta da lei, ao menos a punição. Do né? que é possível, digamos assim, Exatamente, né, doutor? Fazer exatamente, com exatamente. eficiência. Do que prevê as regras, né? Sim. Do que regulamenta a legislação, de toda a persecução penal, com todas as garantias, o processamento, com toda a rigidez, né, constitucional Sim. e condução do processo até final, julgamento com a condenação nos termos da lei, que é assim que caminha, né, a justiça dos homens. Nesse mês de agosto, comemorou-se aí, não sei se dá para usar o termo, mas enfim, 20 anos da instituição da Lei Maria da Penha. Eu digo comemoração no sentido da proteção que ela visa oferecer, né, doutor? Nesse período, evoluções, o que o senhor analisa para nós? O senhor dizia, inclusive, dos números, o senhor fez um levantamento dos feminicídios consumados aqui no estado. Nós estamos no mês de agosto, agosto lilás, né? É um mês de conscientização, falar sobre, campanha, pensar sobre. Instrução, orientação, falar sobre a violência contra a mulher. Nós completamos agora, nesse mês de agosto, né, no dia 8 de agosto, 20 anos de publicação da Lei Maria da Penha. Entrou em vigor em setembro, né, de 2006, mas ela foi publicada em agosto de 2006, muito embora tenha entrado em vigor apenas 45 dias depois. De todo modo, a lei foi publicada no dia 8 de agosto de 2006, então são 20 anos aí de Lei Maria da Penha, e eu penso que nós tivemos bastante avanços significativos, mecanismos legais, legislativos, criação de medidas, né, que pudessem e podem proteger a mulher desse tipo de violência, mas eu penso que temos muito a caminhar ainda, né? Não basta só a legislação, são 2 décadas já, 20 anos, mas ainda temos bastante a caminhar ainda, há um padrão cultural ainda a ser rompido, há um padrão histórico enraizado que ainda nós precisamos combater, né? Então, a partir do momento em que nós já notamos, evidentemente, algum avanço, algumas melhorias, mas nós também reconhecemos que precisamos avançar e melhorar ainda mais, aperfeiçoar ainda mais, para que a gente não se depare com tanta frequência com o último episódio da violência, que é o ato mais brutal, que é o feminicídio. Nenhum ciclo de violência pode terminar, deve terminar em feminicídio. Infelizmente, 369 no estado de 2019 até agora e 16 destes aqui no município de Sorriso, doutor. Exatamente. De acordo com o Observatório Caliandra, que é um projeto institucional, uma ferramenta institucional de coleta de dados, análise
estatística do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, nós, do ano de 2019 até o dia 16 de agosto agora de 2026, nós registramos 369 feminicídios consumados. No estado de Mato Grosso. No estado de Mato Grosso, dentre os somente. quais 16, infelizmente, consumados aqui na cidade de Sorriso. É bastante, doutor. Muito, muito, muito. 19, 26 são o quê? 7 anos. 7 anos, 16 vidas, 16 vidas. aqui de Exatamente. Sorriso. Os dados são alarmantes, né? Há um número bastante alarmante que nos preocupa, né? Quando a gente traça, inclusive no panorama nacional Brasil, a gente tem aí uma mulher assassinada, né? Vítima de feminicídio a cada 6 horas. É absurdo. É um dado absurdo. extremamente preocupante. Até porque para chegar nessa classificação do feminicídio, vale destacar isso, né, doutor? Significa que essa morte ocorreu simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Caso contrário, não será um feminicídio. Exatamente. Aí não entra ainda nessa estatística. Exatamente, por razões da condição do sexo feminino. Uhum. Ou num contexto de violência doméstica, ou então porque o crime é praticado contra a mulher com menosprezo ou discriminação, né, à sua condição de mulher. Olhando para esse dado, uma mulher morta por esta condição a cada 6 horas, quer dizer que a gente ainda tem que gastar muitas horas de verbo, falando e pensando e buscando modificar a forma como as pessoas enxergam essa situação, né, doutor? Exatamente, Marlene. E é preciso não só a legislação, e a gente reconhece os avanços legislativos Sim. da Lei Maria da Penha, todo o seu avanço ao longo dessas últimas 2 décadas, mas é preciso também que as instituições funcionem. É preciso também que a sociedade funcione. É preciso que a comunidade, que as instituições democráticas, que todo o sistema de proteção, que toda a rede de proteção a essas mulheres funcionem a partir desses mecanismos da lei para proteger essa mulher, para que ela consiga romper esse ciclo antes de ser vítima fatal, antes de se transformar em mais uma vítima fatal. É preciso que esse ciclo seja rompido com segurança, com lucidez, que essa mulher seja protegida, acompanhada, monitorada, uma proteção de verdade. É preciso que as instituições funcionem em prol dessa causa para a diminuição desses números. E a sociedade também, a partir da conscientização, a partir das falas, a partir da comunicação. A imprensa também representa nesse cenário, nessa perspectiva, um papel de muito relevo, de muita valia também, porque trabalha com um nível de conscientização para romper padrões culturais, frases culturais, pensamentos culturais, para que possa, ao longo do tempo, moldando as próximas gerações para ir rompendo padrões, diminuindo a violência e protegendo cada vez mais tantas e tantas mulheres que infelizmente ainda pagam com a própria vida. O abre aspas, em briga de marido e mulher não se mete a colher, doutora, fecha aspas. Eu queria que o senhor comentasse isso, se ainda na sua visão, já que os casos estão chegando lá para o senhor, existe isso, doutor? Essa é uma das frases, Marlene, Milena, que bem representam esse padrão cultural enraizado que nós estamos dizendo. Né? Quem nunca ouviu uma frase a maioria. desse tipo? Todos nós já ouvimos em algum momento da vida, em algum contexto, em alguma conversa. Muito se fala, né? Briga de marido e mulher não se deve meter a colher. O que não corresponde à verdade de nenhuma forma. De nenhuma forma. Nós precisamos parar de compreender, e essa frase ela provém de uma crença de que a briga entre marido e mulher é uma relação unicamente privada, estritamente pessoal, numa relação afetiva. Então a frase provém dessa origem, né? Que a briga de marido e mulher não se mete a colher, que é um problema do casal. Não é um problema do casal, não é um problema só do casal, não é um problema só familiar, não é um problema só de relação, é um problema de Estado também, que o Estado deve intervir. Cabe ao Estado intervir. Sociedade, a violação contra a mulher também é uma forma de violação dos direitos humanos. Então essa violência sistemática contra a mulher, ela não se limita e se restringe apenas à relação do casal, é um problema que importa a todos nós e também ao Estado no sentido de coibir, combater, punir o agressor e proteger essa mulher. Então, em briga de marido e mulher se deve meter a colher, denunciar, se deve procurar as autoridades competentes, as instituições democráticas devem ser acionadas para que essa mulher possa ser protegida. Então, é preciso que isso chegue a conhecimento, evidentemente, das instituições responsáveis aí no enfrentamento da violência contra a mulher. Quando eu fui falar doutor, em relação aí a essa data, esse mês, né, de conscientização com relação ao feminicídio, né, no mês de agosto, a gente viu assim nas redes sociais várias defensoras, né, inclusive falando da Lei Maria da Penha e cobrando, né, de certa forma, essa abrangência não só no âmbito domiciliar, né,
para que esses direitos também sejam válidos em outras esferas, como, por exemplo, no trabalho, como, por exemplo, no trânsito, na rua, que acontece também, né, de ter essas agressões, mas num outro contexto. Exatamente, se discute agora, né, está pautada inclusive essa discussão, mas é preciso deixar bem claro que a Lei Maria da Penha, assim, numa primeira abordagem assim bem legal, do texto legal, De como está hoje. simples de compreender, ela alberga tanto as hipóteses de violência doméstica e familiar, quando o agressor tem algum vínculo ou teve vínculo de afeto, convivência, seja namoro, companheirismo, união estável, casamento, enfim, Sim. quando há alguma relação de afeto, ou tem havido alguma relação de afeto, mas também já alberga e sempre albergou aqueles crimes praticados contra a mulher, a violência contra a mulher, numa situação de discriminação, menosprezo à própria condição de mulher, pela simples condição de ser mulher. Seja Então, colega de trabalho, seja até um desconhecido, talvez. exatamente, Né? que é o que nós sempre nominamos, né, rotulamos como feminicídio não íntimo. Aham. Né, em que não havia nenhuma relação de afeto, não havia nenhuma relação sequer de conhecimento, e ainda assim nós estaremos falando de feminicídio, ainda assim nós estaremos falando de proteção sob a égide da lei Maria da Penha. Exatamente. Perfeito. Eu acho que é muito citada essa lei pelo rigor, né? Que inclusive tem se avolumado com mudanças recentes, né? Por isso que doutor? é importante nós conversarmos, dialogarmos, até para Ampliar isso. ampliar a discussão e a informação, né, para que todos possam compreender. E também, Marlene, e me permitam aqui o gancho, é preciso que a gente fale e explique às pessoas, à sociedade de maneira geral, as formas de violência, como essa violência se manifesta. Sim. Porque muito se fala de violência contra a mulher, mas nem toda violência deixa marca. Sim. Nem toda violência pode ser atestada por um auto de exame de corpo de delito. E aí? Nem Exatamente. toda violência pode ser certificada por uma prova médica, documental, por um prontuário. Nem toda violência pode ser materializada documentalmente. Porque não deixa de ser uma violência. Porque muitas vezes, Marlene, as pessoas pensam em violência contra a mulher e numa primeira abordagem, até intuitivamente, elas imaginam a violência física corporal. É porque bateu. Se não bater, não é violência. Exato. Então elas imaginam o pontapé, o soco, o tapa, o empurrão, o puxão, a agressão física. Que aí nós já estamos num nível avançado de E que violência. é apenas mais uma forma de violência. Mas para além da violência física, nós podemos falar em violência psicológica, que é o dano emocional causado à mulher, que causa uma diminuição da autoestima, que é o xingamento, que é a ofensa, que são aquelas expressões, frases que buscam diminuir a mulher no âmbito daquela relação, de menosprezo, no sentido de que se ela largar dele, nenhum homem vai amá-la, ela não vai servir para mais ninguém. Que ela é feia, Que que ela, tá gorda. que ela é um lixo, que ela não presta. Então, vai causando danos emocionais e psicológicos de tal monta que a autoestima da mulher vai sendo minada. E isso é uma forma de violência que não deixa marca aparente, física no corpo, não há uma violência corporal, mas há uma violência na alma, uma dor psicológica. Então, e também aqueles atos de controle, de humilhação, de controle mesmo, de senha de celular, senha de Sim. rede social, de monitoramento, onde que você tá, onde que você não tá. Que roupa que você Que vai. roupa que você vai, que roupa que você não vai, que batom que você está usando, esse batom não vai usar. São atos de controle que não aparecem nas marcas Físicas. registradas no corpo, Aham. exatamente, mas que também são formas de violência. E é preciso que a sociedade, de uma maneira geral, comece a compreender que a violência pode se manifestar das Muitas outras formas também, das maneiras. mais variadas formas. A violência patrimonial, de queimar roupa. Nós já enfrentamos casos, Marlene Melenin, que o agressor queimava as roupas que ele julgava inadequadas para que a mulher dele usasse. Olha Então, isso. de modo que ele juntou tudo numa mala e ateou fogo. Porque na concepção e na percepção machista de quem agride, aquelas roupas eram inadequadas. É uma violência patrimonial, quebrar e danificar vidros de perfume, cremes, para que a mulher não possa nem Utilizar isso, fala para sério. trabalhar. Enfim, são formas de violência patrimonial, violência sexual, né? Quando impõe forçadamente a prática de atos sexuais contrária à vontade da companheira, da Estupro namorada. marital. Exatamente. Então, assim, a violência, a sociedade precisa enxergar que a violência contra a mulher, ela não se restringe, se resume a um olho roxo, a uma boca cortada, a um corte no rosto. Há muitas formas de violência que vai minando, que vai destruindo aquela mulher, que vai ferindo a sua alma, que vai diminuindo a sua autoestima, que vai diminuindo toda a sua, todo o seu valor. Pela sua experiência, doutor, quando chega nesse ponto da violência ser física, já passou, pelo menos por algumas dessas etapas anteriores? Com certeza. E muitas vezes essas violências, elas coexistem assim no mesmo contexto, ao mesmo praticadas tempo juntas. em que se agride, se humilha, se xinga, violência moral, os xingamentos na frente dos filhos, né, na diminuição da condição Sim. da mulher, de esposa. Então, às vezes, no mesmo contexto, são praticadas diversas formas de violência.
E é preciso também, Marlene, que as pessoas enxerguem a própria mulher também se conscientize, a rede de proteção, a conscientização, que é um ciclo dessa violência. Sim, ela vai aumentando. A tendência sempre é aumentar. Ela vai numa escalada e de forma cíclica. Porque ao mesmo tempo em que vem o rompante da agressão, do xingamento, da agressão, depois vem o pedido de desculpa, As o perdão, florezinhas, as o flores. chocolatinho. Aí vem a crença de que pode ter sido apenas um ato isolado e que ele vai melhorar o seu comportamento. Ele nunca melhora. Então aí depois de novo a agressão se repete, aí vem o perdão e a agressão se repete. Então a violência, além de atuar e nós nos depararmos numa escalada, ela também é cíclica. Por isso que a gente sempre trabalha com a ideia de romper esse ciclo de violência, ajudar, auxiliar, acolher essa mulher para que ela rompa com segurança esse ciclo de violência, para que ela viva longe de qualquer tipo de manifestação de violência. E é muitas vezes nesse ciclo que ela não está conseguindo sair, que muitas vezes, infelizmente, existe o preconceito da sociedade, achar que ela está naquela relação e não sai porque não quer. Muitas vezes ela não tem condições, ou financeira, ou psicológica, porque está sofrendo ameaça. Exatamente, mas muitas das vezes não, ela não consegue. Por isso que eu digo, nós precisamos ajudar, acolher, conscientizar e auxiliar no rompimento desse ciclo. E a sociedade, muito bem pontuado, Milena, infelizmente ainda se julga muito a vítima e quase nunca o próprio agressor. Quase que muitos casos tentam transferir a responsabilidade de um para outro, como se a responsabilidade da violência fosse de uma e não do próprio agressor. Mas o que você fez para ele ter te agredido? Essa é a pergunta. É o julgamento social. O que impacta ainda mais a violência que a mulher suporta. Por isso que muitas vezes, numa dependência muitas vezes financeira, porque muitas vezes o agressor ele controla a renda, o dinheiro, a rotina ali da estabilidade financeira. Então ele se vale de todos esse aparato, de todo esse poderio para subjugá-la cada vez mais, né, e deixá-la sob o seu domínio, que é o que o agressor faz, deixar a mulher sob o seu domínio naquele ciclo de violência em que ele impõe. Então, e que muitas vezes também, né, doutor, para a sociedade ele não aparenta ser uma pessoa ruim, né? E aí quase nunca. E aí na hora dela pensar em romper essa relação, ela fala assim, mas ninguém vai acreditar em mim, porque lá fora ele é uma boa pessoa, entre aspas. Virão os julgamentos sociais, né? Sempre e é muito importante pontuar isso também. Eu até num júri recente de feminicídio, Marlene, eu trouxe uma matéria jornalística, inclusive, produzida, do perfil do feminicida, do agressor de mulher. Sim. Do machista, do violento, do covarde, do agressor de mulher, do matador de mulher. Porque o estereótipo dele é de um homem comum. Trabalha, tem renda, filhos, família, estabilidade, é um homem comum. Posição na sociedade. Posição na sociedade, muitas vezes, de todas as classes e rendas sociais possíveis, imaginárias. Então, a sociedade, no primeiro momento, ela não enxerga o feminicida como o estereótipo de bandido, de criminoso, uma pessoa de estuprador, bem. do bandido, do traficante. Não, uma pessoa de bem. Então, o primeiro estereótipo é esse, uma pessoa de bem, porque ele pratica violência escondida. Ninguém ele pratica a violência no reconto do lar. Os atos de covardia e de violência, a macheza dele é escondida e praticada no lar, na frente dos filhos, batendo na mulher. Que ele não aparece para a sociedade. E quando isso tudo vem à tona, e quando tudo isso se descortina, e quando tudo isso se evidencia, a máscara cai, a máscara rompe, e eis que, para surpresa zero, mais um agressor, mais um covarde, mais um macho violento, que é exposto aí à punição, evidentemente, e à responsabilização. Tá chegando uma crítica aqui, eu vou trazer isso daqui a pouco. A pessoa mandou uma bíblia escrita para nós aqui, criticando o fato de que a gente dá muita ênfase quando há violência contra a mulher e pouca ênfase o exemplo da matéria que veio hoje da rua, né, de uma mulher que esfaqueou o seu companheiro. Enfim, uma série de citações aqui que eu não vou aprofundar, mas eu vou pedir para o doutor ficar mais um pouquinho, caso que a gente citou do senhor que mandou. Creio que seja um senhor, não se identificou a pessoa aqui, mas é um direito do cidadão. O que o senhor disse para nós em relação a essa lida com a coisa, Lei Maria da Penha, mulheres que praticam violência, se essa mulher que esfaqueou o companheiro vai ou não responder por tentativa de homicídio, como é que a lei lida com essas coisas? Marlene, nenhuma forma de violência é permitida. O direito à vida é um direito constitucionalmente consagrado, sagrado, protegido pela lei, é um direito mais absoluto se comparado a outros, porque é da vida que decorrem todos os direitos. Então a vida ela é protegida, evidentemente, seja a vida do homem, a vida da mulher, a vida da criança, do idoso. Toda e qualquer vida
é protegida porque o bem jurídico é tutelado. Sim. Né? Então, evidentemente, quando a mulher atenta contra a vida do homem, mas não temos dúvida Responde disso. também. Mas não tenha dúvida de que se trata de um crime doloso contra a vida, um crime de homicídio, né? Matar alguém. Né? Nós tivemos um caso aqui em Sorriso, alguns anos atrás, 2024, no estacionamento de uma empresa, em que uma mulher agrediu com golpes de faca o ex-companheiro, o ex-marido, e está sendo processada pela prática do homicídio. E quando tenta, não consegue, vai para o júri do mesmo modo, se o juiz assim entender, porque é a tentativa de homicídio. Foram vários golpes de faca, ela matou o ex-companheiro e foi processada, está sendo processada, estamos em fase de instrução, Sim. evidentemente com todas as garantias, e muito provavelmente nós esperamos que assim seja, é o nosso pedido para que ela seja pronunciada e encaminhada ao tribunal do júri para que o povo decida, porque nenhum tipo de violência é permitida. Perfeito. Né? Seja homem contra mulher, mulher contra homem. Então, assim, a vida é sempre protegida. Agora, o que se pauta aqui na lei da Maria da Penha é a proteção da mulher, porque o que se tem é uma violência histórica contra a mulher. E essa é a crítica à lei, justamente. Por que existe uma lei para as mulheres e não existe uma lei para os homens? Porque, historicamente, são os homens que praticaram e continuam praticando, num sentimento egoístico de posse, uma violência contra a mulher. Quem subjuga na relação, historicamente, é o homem em relação à mulher, não ao contrário. Então, a lei, ela vem para tornar um pouco mais igual quando as relações são desiguais pelo próprio tratamento do homem. A lei vem regular justamente isso. Reconhecer um fenômeno que é uma violência cultural, uma violência contra a mulher, uma violência histórica, reconhecer esse fenômeno e buscar proteger essa mulher que tem sido vítima sistemática e histórica dessa violência por parte de homens. A prova disso são os dados, né, doutor? Os dados. Se você vai pesquisar lá quantas mulheres foram mortas pelos homens e quantos homens foram mortos pelas mulheres, né, é gritante a diferença. Sim, a lei é muito clara, ela vem para proteger e por conta de um fenômeno histórico, que é uma violência contra a mulher, que não nasceu nessa década, não nasceu na década passada, infelizmente, já está enraizada. Há quanto tempo quantas gerações de mulheres suportaram violência atrás de violência até que se descortinasse, até que houvesse um enfrentamento para romper com esse padrão histórico, e a sociedade ainda tem resistência. Ainda e aí encontramos ainda em meio à sociedade resistência para esse enfrentamento, que nada mais é do que um reflexo desse padrão cultural, que é o que nós estamos sempre falando aqui. Tem uma outra crítica também que a gente recebe várias vezes aqui, principalmente quando a gente está abordando Lei Maria da Penha, com relação à fala, o depoimento da mulher valer. E muitas vezes a gente recebe crítica falando assim, mas vai lá e fala e faz a denúncia sem uma prova concreta e pode ser que não seja verdade. Isso também é investigado, né, doutor? Com certeza. Deixa eu deixar algo claro aqui. Quando nós estamos tratando de investigação e essa investigação ela é finalizada, ela é encaminhada ao Ministério Público. Então essa investigação ela é analisada. A prova é refeita, no caso. Ela é analisada e quando o inquérito chega ao Ministério Público para análise, esse inquérito, essa investigação, ela pode ser arquivada ou processada. Então já houve um primeiro filtro, o processamento. Ou seja, então houve uma acusação, uma denúncia. A partir daí há um processo, todo o exercício do direito de defesa, do contraditório, do devido processo legal, para que sejam ouvidas outras testemunhas, produzidas outras provas, há todo um direito. E no final ele é condenado, muitas das vezes. Então, assim, ele passou por todo um filtro, não só da investigação, do processamento, como um filtro judicial também do reconhecimento de chancela da culpa. Existe uma questão aí que eu gostaria que o senhor, talvez, na medida do possível, esclarecesse melhor a gente em relação ao que não é possível provar, que o senhor mesmo citou aqui, as violências que não deixam marcas físicas. Como é que faz? Porque às vezes a mulher pensa, como é que eu vou provar isso, gente? Como é que eu vou provar que eu estou sendo vítima dessa violência? Para além da palavra dela, evidentemente que assume uma especial importância probatória, porque quem suporta essa violência no recôndito do lar, no esconderijo do lar, esse testemunho conta. Enquanto aquele agressor se apresenta para a sociedade como um homem de bem, quando na verdade ele é um homem agressor e não respeita sequer a mulher, sequer o lar e a família, para além da palavra dela, porque ela que suporta a violência, também há laudos, né? Há entrevistas psicológicas, laudos psicológicos. Esse testemunho tem validade legal da mulher? Claro, são as declarações do ofendido. Aliás, as declarações do ofendido é um meio de prova. É porque as pessoas... Vamos deixar claro aqui, no Código de Processo Penal, quando a gente vê lá as provas nominadas, há vários meios de prova. Várias, prova pericial, prova documental, várias. Dentre eles, declarações do ofendido, a palavra da vítima. Imagina se a vítima não pudesse ter o direito de falar e buscar proteção. Imagina quando muitas vezes uma mulher é estuprada
Ninguém estupra em praça pública, Marlene. Verdade, ninguém Quem filma é que premedita estupro, um né? estupro em meio-dia, em plena praça pública, marcando horário? É verdade. Quem é que E a pratica gente- um crime essencialmente clandestino, tal qual o estupro, se não é num parque, numa região de mata, quando a mulher é levada no escuro, forçadamente, numa região erma, num horário de pouca vigilância, em que as pessoas estão dormindo? Se não fosse a palavra dela a partir daí, e muitas vezes a palavra é confirmada pela prova pericial e às vezes não a depender da prática do ato libidinoso, se nós desconsiderarmos, bastaria que o estuprador, então, conduzisse ela para um lugar ermo, distante, sem testemunha, e praticasse atos que não deixassem marcas que pudessem ser comprovadas por perícia. E ele sairia impune de todas elas, porque ninguém acreditaria na mulher. Então, há muitas vezes uma inversão. Então, Exatamente, evidentemente por isso que é importante falar. é lógico que é importante falar. Como é que se prova um crime essencialmente clandestino? Mas aí a gente recebe a crítica dos machistas dizendo assim, ela tá querendo prejudicar o ex-marido. E aí ela foi lá e fez essa denúncia. Né? E aí fala assim, daí a lei, a justiça acredita nela, sem nenhuma prova. Não, há Por um isso que é filtro. importante a gente falar, né, doutor? Não, são feitos filtros. Sempre. Espera assim. Nós não podemos descartar também que em alguns casos excepcionais... Excepcionais é a palavra Exatamente, mesmo. A exceção à regra. aí, no Exatamente. caso. Então, vamos ponderar, porque eu acho que nós temos que, primeiro, ter honestidade intelectual de Sim. contextualizar todos os fatos. Acho que essa é a grande importância. E o ouvinte, de uma maneira geral, quando ele tem a oportunidade de ser instruído, compreender, ele pode assimilar as ideias e avançar no raciocínio. Refletir A não, sobre, a não ser claro. que seja portador de alguma limitação cognitiva. Mas, tirando isso, se você quiser avançar, porque o debate de ideias, por que a oxigenação de ideias é importante? Porque nós ouvimos, escutamos, Sim. ponderamos, a senhora tem um ponto de vista, o senhor tem outro, e nós vamos conjugando aquilo e raciocinando juntos, e todo mundo cresce junto, Perfeito. a partir de um raciocínio de uma base empírica. Então, vamos lá. Então, é evidente que casos excepcionais existiram no sentido de mas nunca teve denúncia falsa. Não, às vezes tem denúncias falsas, que Sim. de fato não procedem. Acontece Mas eventualmente. isso tudo, exatamente, isso tudo é apurado. Evidentemente que pode ser que tenha tido casos excepcionais de que as mulheres, se valendo do mecanismo de proteção para prejudicar o marido ou o ex-marido, imputar falsamente a prática de algum fato. Já nos deparamos com isso? Sim, mas nós não podemos tracejar a exceção em regra. Isso. Os casos excepcionais não podem ser transformados em regra. A Perfeito. regra não é essa. Exatamente. Muito Entende? Agora, Sim. tudo é devidamente Verificado. verificado e apurado. Se houver Perfeito. a informação depois e comprovadamente falsa, evidentemente que é a responsabilização da mulher ou de quem quer que seja que tenha contribuído com esse falso. Perfeito. Então, tudo isso é devidamente apurado, lógico. A gente fica muito feliz de poder falar tão tranquilamente com o doutor Luiz aqui sempre sobre esses temas. Eu pedi mais uma licencinha. Até porque a injustiça não interessa a ninguém, Marlene. Não Não, interessa perfeito. à sociedade nem ao sistema de justiça criminal. Tenta chegou aqui do mal ouvinte, sou fã desse doutor. Parabéns pela sua seriedade, fazendo coro com a gente aqui, doutor. Também somos, né, Marlene? Somos, com certeza. Até por isso que a gente busca sempre que o doutor consegue um espaço na agenda para falar conosco. O assunto é que nunca se esgota, né, doutor? Queria que o senhor falasse ainda um pouquinho do Tribunal do Júri, que também eu sei que o senhor está atolado no seu trabalho. E até lá. contextualizando, até que é pra gente aproveite a pauta, o agosto lilás, a violência contra a mulher. Até recentemente, Marlene, nós discutimos muitas vezes em plenário do júri a tese, que hoje já é vedada, mas discutimos até recentemente a tese da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra do sujeito que de Matava repente a era mulher, traído por pela exemplo, se mulher. descobrisse uma traição. Hoje em Então dia- já se discutiam. Veja bem, até recentemente nós discutimos isso ainda. Absurdo. Olha o absurdo. Pois é. Precisa avançar Nós na tivemos um sociedade. período da nossa história em que o marido... Olha porque é histórico. Olha como que é importante que as pessoas tenham acesso à informação para que aumentem o campo de compreensão. Nós tivemos já uma parte da nossa história aqui no Brasil em que o marido tinha o direito de matar a mulher adúltera. O direito. Isso não é tão antigo Olha o assim. nascedouro Não da é tese da idade- lei de defesa da honra. Então, Não é matar a Idade mulher, Média. matar a mulher já foi um direito. Olha o porquê é um padrão histórico. Sim. As pessoas precisam entender a origem. Sim. Olha o padrão histórico. Bom, E o inverso não era verdadeiro. são mil situações, Olha a relação né? de sujeito e posse. Olha a relação de Sim. sujeito e propriedade. Até porque o contrário era comum, né? Era tido como natural. Entende? O homem poderia trair Sim. a mulher e a mulher não. Então é importante assim, olha o rompimento de padrões Que precisa ainda ser feito. Né? histórico, né? Dessa mentalidade da crença, né? De que o homem ele domina a mulher ou é propriedade do homem. A mulher seja uma propriedade. Olha de onde... Porque há um registro histórico já, Sim. uma cultura, gerações para gerações que foram transferindo essas crenças que
criaram Sim. essa concepção de que a mulher é uma propriedade do homem, que a partir do momento que ele não tem mais, ele mata. Felizes estamos de hoje poder contar não só com mulheres em Olha condição de fazer a lei, mas de homens que pensam assim também, que isso não é mais possível de aceitar, né? doutor? Exatamente. Ó, até 2, 3 anos atrás, que nós discutimos esse tipo de... Aqui, pleno século XXI, nós estávamos discutindo Ontem, até que a tese fosse praticamente vetada. ontem. Não faz Meu muito Deus. tempo também que foi aprovado para a mulher mesma decidir se ela quer ter filho, se ela quer fazer a operação, né, a laqueadura e tal. Eu lembro da minha mãe dizer, né, ela tinha tido 3 filhas e minha mãe dizer para o doutor, eu quero fazer a laqueadura. E ele falava assim, seu marido não está aqui, ele tem que assinar. Ela falou assim, mas eu não mando no meu corpo? Ele falava assim, não, seu marido tem que assinar. Não, isso não é tão antiga. Eu não sou Exato. tão antiga, mas eu também passei por essa mesma situação. Passei. Olha o direito à voto, Muito por exemplo, recentemente. nós podemos elencar diversas Diversas situações, verdade. assim, desse rompimento desse padrão. E até hoje, 2026, nós ainda temos que trabalhar num nível grande de conscientização, alardear muito esse tema, conversar muito sobre esse tema, para romper esses padrões culturais que, pode reparar bem no feedback aí, ainda encontra resistência em meio à sociedade. Infelizmente, De doutora. tão nossa promotoria de justiça estará sempre de portas abertas, né, para funcionar, para oferecer a essas mulheres, né, uma violência, que são vítimas de violência, uma proteção de verdade, né, que essas mulheres sejam encorajadas, estimuladas, conscientizadas para romper esse ciclo e que elas serão acolhidas, né, nesse rompimento, que possam contar com o apoio das forças de segurança, que numa situação de violência não titubeiem, acionem a polícia militar, 190, que os vizinhos, quem se deparar com situação de violência contra a mulher em flagrante, numa hipótese em que esteja testemunhando, que acione as forças de segurança, 190, se essa violência já cessou, que procure a delegacia especializada de defesa da mulher, que também bata as portas da promotoria de justiça, que também possa se valer do canal de comunicação 180, também para comunicar a violência e se informar e se conscientizar desses direitos, né? Então, que nós estaremos aqui de braços abertos, com toda a rede protetiva para bem acolher e proteger de verdade essa mulher que esteja sendo vítima de violência doméstica e familiar. Responsabilidade de todos, né, em relação Com a esse certeza. tema. E né, a doutor? sociedade também tem um Papel papel importante. fundamental, um papel relevante nesse processo de defesa também, a partir da conscientização e de uma postura diferente. Perfeito. Doutor, Tribunal do Júri, estamos aí com mais alguns casos. Nessa semana já houve uma condenação. Amanhã o senhor volta para o tribunal também com mais casos para julgar. Exatamente, Marlene. São várias as sessões. Este ano de 2026 nós já realizamos aí, eu penso que mais de 30 sessões plenárias pelo Tribunal do Júri. Já são mais de 30 sessões. Temos ainda pela frente outras 30, 40 sessões já designadas também. Na última segunda-feira, né, tratamos aí de um caso de 2018, né, setembro de 2018, quase 10 anos depois. Que foi né? também um caso emblemático de falta de valorizar a vida, né, doutor? Esse caso especificamente. É a banalização da vida, Marlene. Nós nos deparamos assim, ano após ano, plenário após plenário, com atos de violência extrema. As pessoas matam colegas, conhecidos, pessoas que confraternizam, que se conhecem do trabalho, que estão acostumadas a conviver por desentendimento de sua menos importância, por bobagens, né, cercado pelo álcool, muitas das vezes, embriagados, né, nesses dissabores sociais, nesses desentendimentos, simplesmente resolvem com o ato mais brutal, com a violência, né, banalizando a vida. E nesse contexto, Marlene, o que nos preocupa também, e os números são preocupantes no Brasil, nós tivemos o ano passado mais de 40 mil mortes intencionais violentas. Mais de 40 mil homicídios. Mais de 40 mil mortes intencionais violentas. É uma média, Marlene, de 100, se nós dividirmos aí por 12 por dia, nós vamos ter mais ou menos aí 112 mortes por dia. 112 por dia. Por dia. É muita coisa, né, doutor? E o que nós temos que procurar pensar e nos conscientizar, Marlene, em que momento que a sociedade tem se acostumado ao ouvir noticiário, seja televisivo, leitura, rádio, todo dia nós nos deparamos com alguma notícia, com alguma violência e com homicídio. E o que eu digo ao Conselho de Sentença, ao povo, à sociedade de uma maneira geral, nós não podemos normalizar o que não é normal. Perfeito. Nós não podemos nos acostumar com o que não é normal com esse índice de violência. Porque nós não podemos tratar a vida humana como estatística. Mais de 40 mil mortes intencionais violentas. Mais uma estatística, não é mais um número, não é mais uma estatística fria. É uma vida humana
para aquela família que perdeu o ente querido, para aquela família enlutada, é o bem mais valioso. É o filho, é o irmão, é o cunhado, é o pai, é a mãe. Perdeu tudo. A mãe que perde um filho, vítima de... A mãe perdeu tudo, praticamente. Perde o bem mais valioso. Então, não é uma estatística fria, não é um número frio. E aí nós temos, enquanto sociedade, enquanto civilização, sempre refletir. Até que ponto nós estamos nos acostumando com a barbárie, porque nós não podemos nos acostumar nunca. Dia após dia, Marlene, nós temos ainda que alimentar a nossa indignação. Nós temos que continuar dia a dia indignado com esse índice de violência, porque nós não podemos tratar a vida, banalizar o valor vida. Então, eu acho que enquanto sociedade, enquanto civilização, essa é a reflexão que fica, né? A defesa da vida, que é o bem mais valioso que todos nós temos, e nós não podemos nunca nos acostumar com essa selvageria. Em relação ao Tribunal do Júri, sempre vale destacar que é feito aberto ao público, né, doutora? Na média geral, são sessões maioria abertas, dos casos. via de regra de acesso ao público em geral. Evidentemente que alguns casos ou outros, excepcionalmente quando envolverem crianças, Sim, crimes sexuais, aí, no reservado, né? tem Mas algum tipo de restrição, né, pela lei. Mas, regra geral, são Aberto sessões ao abertas ao público.